bem, graças a Deus, debaixo da proteção e do cuidado de Deus. E eu acredito que vocês também estão cada dia, debaixo dos cuidados de Deus. Bem, hoje nós vamos dar uma continuidade em mais um dos mandamentos. São 10 mandamentos e hoje nós estamos no 6º mandamento. O 6º mandamento é: não matarás. Hoje em dia, quando a gente liga a televisão, vê jornais, às vezes a gente está assistindo algum programa e vê a notícia de um assassinato, disso, daquilo. Nos tempos da Bíblia, lá no início, Deus já estava prevendo como seria o coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem é mau e que Deus que tem poder de transformar os nossos corações. E às vezes hoje em dia as pessoas estão com o coração cheio de maldade. Elas não preocupam em saber a vontade de Deus, em buscar a vontade de Deus, em amar ao próximo. Por isso que veio os mandamentos. E a gente vê que um mandamento completa o outro mandamento. Então, se eu amo o meu próximo, se eu respeito e obedeço a palavra de Deus, eu não vou querer tirar a vida de uma outra pessoa, porque eu espero Deus transformar a minha vida. Eu deixo que Deus venha agir na minha vida, através do meu coração. E esse mandamento, não matarás, ele expõe de duas formas que eu posso tirar a vida de uma pessoa. Eu posso tirar a vida de uma pessoa com palavras, eu posso falar coisas desagradáveis, coisas que machucam, e aquilo mata a vontade de viver, mata a vontade de amar, mata a vontade de querer fazer a diferença. E a pessoa se torna uma pessoa triste, sem motivação, sem sentimentos, pode cair numa depressão e que leva também à morte. Mas quando nesse 6º mandamento ele fala: não matarás. Quando existe duas formas também de matar, a física e a espiritual. Quando Deus criou o Jardim do Éden, que colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, o que Deus disse para ele? Olha, você pode comer de todas as frutas, mas a fruta do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia que comer, vocês vão morrer. E foi o que aconteceu, foi a morte espiritual, não foi a morte física. Deus os expulsou do jardim e agora eles teriam que se virar para viver, teria que trabalhar, a mulher ia sentir dor, coisas que não aconteciam. Então, assim, hoje nós também temos a morte espiritual. A morte espiritual é quando eu não procuro saber a vontade de Deus para minha vida e vou vivendo em pecado, vivendo em situações que sempre desagradam a Deus. Em Romanos 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando eu vivo só em pecado e não lembro de agradar a Deus, isso vai me afastando de Deus e traz a morte espiritual. E aí a gente não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia, não procura saber a vontade de Deus, não quer saber de igreja, porque a igreja não salva, mas quem salva é Jesus. E se eu tenho Jesus em minha vida, a igreja, ela é muito importante na minha vida. Então tudo isso faz eu me aproximar de Deus, tudo isso me dá-me vida espiritual. E consequentemente a minha vida carnal, o meu corpo, ele vai estar mais fortalecido, ele vai estar mais disposto a fazer a vontade de Deus. Então, quando eu vivo numa vida distante de Deus, numa vida de pecado, o salário é a morte. Eu vou ganhar com tudo isso a morte espiritual, que consequentemente chega à morte física também. E o versículo ainda complementa, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando eu me aproximo de Deus, Deus me dá vida, uma vida saudável, uma vida cheia de esperança. E quando eu fechar os olhos aqui, eu tenho a certeza de que vou estar na vida eterna com Deus no céu. Então, quando Deus fez os mandamentos, ele já sabia do nosso futuro, de como seria a nossa vida. E aí eu preciso sempre buscar a vontade de Deus, porque existe a morte física e a morte espiritual.
E eu não posso, eu não devo deixar que essa morte, como foi com Adão e Eva, consequentemente, aconteça conosco. Por mais que a morte espiritual, ela faz um estrago muito grande nas nossas vidas, né? E aí vai vindo a tristeza, vem, sabe? E porque o pecado, ele nos causa tristeza. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado realmente é uma morte. Agora, a Bíblia fala claramente também da morte física. Porque se eu não tenho uma vida com Deus, a morte física vem. Se eu não obedeço os princípios da palavra de Deus, nós vimos no mandamento lá atrás, mandamento com promessa, honrar pai e mãe, para que eu tenha os dias prolongados. Então, eu tenho que obedecer as etapas para que Deus venha me abençoando, para que eu tenha uma vida abundante aqui na terra e logo nos céus com Deus. E tudo isso é o que? É a minha vivência diária com Deus, porque nós herdamos o pecado de Adão, mas nós não podemos viver uma vida de pecado. Nós precisamos viver uma vida que busca a vontade de Deus. E para eu saber a vontade de Deus, para eu não ter aquela morte que Adão teve na separação de Deus, eu preciso estar em oração, leitura da palavra, buscando sempre a vontade de Deus, para que esse mandamento não venha a se cumprir na minha vida. Porque, como eu disse, como esse versículo de Romanos 6, 23, ele nos diz, deixa bem claro, complemento, né, desse mandamento. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, essa morte, ela nos separa de Deus, mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter um livre acesso ao Pai e irmos morar no céu com Jesus. Amém? Vamos orar? Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus para podermos ter livre acesso ao céu, ao Pai junto com o Senhor, e que um dia pudéssemos ir morar no céu com o Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.